Se a sua, louvado seja o nome do Senhor, se a sua casa é alicerçada nos caminhos do Senhor, você vai ir sempre bem. Você vai passar por dificuldade, mas você não vai desfalecer, porque a sua casa está alicerçada no nome do Senhor. Está alicerçada em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer, igreja, aqui no capítulo 14, que foi onde eu li, que o filho de Jeroboão, Abias, adoece.
Assim diz o Senhor: voltai e avisai a Jeroboão. Louvado seja o nome do Senhor. Entrai e falai a Jeroboão. Eu vou ler aqui o versículo que diz bem assim, olha. Espera de Jeroboão, esposa de Jeroboão, todo homem até o menino, tanto o escravo como o livre em Israel, lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão. Deus chega para ela e diz: avisa Jeroboão que todos da descendência de Jeroboão eu irei lançar fora. Eu irei lançar fora. E todos que morrer na casa de Jeroboão vão ser comidos pelos cães. E todos que morrer no deserto, no campo, será comido pelas aves. Somente o seu filho Abias será enterrado. Louvado seja o nome do Senhor. Dos descendentes de Jeroboão, igreja, só Abias, só aquela criança foi enterrada. Os demais, Jeroboão, seus outros filhos, suas esposas, todo o seu descendente, todos os servos de Jeroboão, as servas de Jeroboão, todos da casa de Jeroboão, foi comido pelos cães e pelas aves. Deus nem permitiu que ele fosse enterrado. Igreja, louvado seja o nome do Senhor. Eu e você não somos melhor do que ninguém. Eu e você não sabemos mais do que ninguém. Sabemos de uma coisa, que eu sei coisas que vocês não sabem. Vocês sabem coisas que eu não sei. É isso que forma uma família. É isso que forma uma igreja. Porque se eu soubesse de tudo, louvado seja o nome do Senhor. Se eu me julgasse a perfeito de tudo, eu ia me rebeliar como Lúcifer. A Bíblia vem dizer que Lúcifer, Satanás, ele era um homem, um anjo, um dos mais lindos do exército do Senhor. Ele era que tinha a voz mais linda, ele erguia o coral celestial. E ele se levantou contra Deus, porque ele se achava melhor. Ele se achava o perfeito. Então ele queria ser mais do que Deus. Aí Deus pega ele e derruba de lá. Não foi Lúcifer que caiu. Muitas das vezes os pregadores dizem: Satanás caiu do céu. Não, ele não caiu. Ele não queria descer. Muitos pregadores dizem: eu ouço, mas não vou contestar. Mas ele não caiu em pecado. Ele decidiu. Ele quis tomar o trono de Deus. Ele disse: eu vou levantar um trono acima de Deus. Ele quis ser maior do que Deus. E não existe um maior do que Deus. Porque Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Ele é o alfa e o ômega, o começo, o meio e o fim. Deus é isso. Louvado seja o nome do Senhor Todo-Poderoso. E a Bíblia vem nos dizer, igreja, que ele, que Satanás, Deus lança ele de lá, joga ele para a terra e prende no abismo. É aonde ele está preso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia vem dizer, igreja, que o profeta chega e diz: ó, esse filho Abias, ele morrerá. Assim que você pôr o pé na cidade, tanto a criança morrerá, como os descendentes. Louvado seja o nome do Senhor. Levantarei um exército para destruir os descendentes de Jeroboão. Isso, igreja, é o preço do pecado. Isso é o preço do meu pecado e do seu pecado. Esse foi o pecado de Jeroboão. Mas qual é o meu e qual é o seu? Você sabe por que Deus não faz como ele fazia no Velho Testamento? Porque Jesus morreu comigo, com você, ele deu livre-arbítrio. Ele deu livre-arbítrio, mas saiba de uma coisa: que no grande dia Deus vai fazer. No grande dia Deus vai separar como a areia do mar. Vai ser como os peixes lançados na praia. Os bons vai para os cestos e os ruins vai ser lançado ao mar. Quem sou eu e quem é você nesse grande dia? Igreja, é hora de eu e você se examinar. Louvado seja o nome do Senhor. Para a gente não fazer como esses homens. Homens que eram fiel a Deus, mas mesmo assim se corrompeu. Sabe como ele se corrompeu? Por causa da vaidade do coração. Jeroboão não queria descer, irmão, do trono. A Bíblia vem dizer que Deus envia. É porque esse texto de Jeroboão é bem complexo, ele é bem grande. A Bíblia vem dizer que Deus manda um profeta antes dela ir até Aías. Manda um profeta
Se ele